Bom dia! Hoje é um dia especial, um dia de celebração, reflexão e reconhecimento, o Dia Internacional da Mulher. Mais do que flores e homenagens, essa data nos lembra da força, da coragem, da determinação de cada mulher que ao longo da história abriu caminhos, rompeu barreiras e transformou o mundo. Ser mulher é ser resistência, é ser inspiração, é equilibrar tantos papéis sem perder a essência. Cada conquista, cada desafio superado e cada voz que se levanta fortalece a caminhada de todas nós. Então que hoje e todos os dias, possamos nos apoiar, nos valorizarmos e lembrar do nosso poder. Por isso, hoje recebo aqui no estúdio a coach executiva Silvana Fianco para falar sobre a mulher no mercado de trabalho. A doutora Stephanie Mainardi Seolim vai trazer para a gente os procedimentos que podem melhorar o contorno do rosto. A arquiteta Aline Dick dá dicas importantes sobre iluminação na decoração. Você pratica a gratidão? O jornalista Adriano Sescani inicia uma série sobre o tema limonada, no Limonada Zen, aliás. E os resultados com certeza vão te surpreender. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem um oferecimento de Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. E para começar esse Band Mulher tão importante, a gente chamou aqui hoje ela que é coach executiva, fala muito das mulheres, trabalha muito com as mulheres, A Silvana Fianco. Tudo bem, Silvana? Tudo Seja bem, bem-vinda. Regina. E na verdade a gente quer falar um pouco de mercado de trabalho hoje para a mulher, Porque se fala isso há muitos anos. Eu quero saber se já houve uma evolução, porque as mulheres reclamavam muito, principalmente questão salarial, discriminações, enfim, cargos de gestão que muitas vezes não chegavam nelas, Como é que está isso hoje, Silvana? O mercado teve um avanço para as mulheres. E eu percebo isso também dentro da área que eu atuo. Que eu atuo como mentora, como coach e também como treinadora de líderes. O mercado mudou muito e mudou muito nos últimos 10 anos. E principalmente após a pandemia, a gente percebeu que mulheres que estavam inseridas no mercado formal de trabalho buscaram também outras diversificações para trabalhar. Por exemplo, o home office, com atividades e principalmente quando tem que cuidar de filhos, são mães que precisam ter essa dupla. E que, aliás, existia também muitas vezes por parte da empresa algum tipo de rejeição. Isso é algo bem importante que você está trazendo, Regina, porque ainda há. E por isso que as mulheres estão cada vez mais buscando diversificar suas atividades, onde elas trabalham em casa e também buscam um home office como uma alternativa empreendedora. Em termos estatísticos, o que a gente tem hoje de números da mulher no mercado de trabalho? Em 2024 foi feito, e a IBGE trouxe isso, o Sebrae também está trazendo esse número, que de 14 anos para mais mulheres teve aí um acréscimo no mercado de trabalho de 48% do total. Já contra 68% dos homens. Então a gente percebe ainda que há uma certa resistência, principalmente na mulher que é mãe, a mulher que tem essa dupla jornada, a mulher que muitas vezes ela não é aceita no mercado de trabalho porque ela tem criança pequena. E as empresas ainda têm uma certa resistência. E essa questão salarial, que sempre foi muito reclamada e ainda é, as mulheres estão conseguindo cargos de gestão e também acho que uma coisa que é importante a gente falar, elas estão se especializando, elas estão buscando preparo para esses cargos? Mulheres ainda, em 2025, estão ganhando 20% a menos que os homens, em algumas atividades. Eu penso que no empreendedorismo a gente consegue modificar isso, porque aí eu vou ter o meu negócio, eu vou gerar a minha precificação e aí isso acaba se equalizando. Mas ainda no ambiente corporativo as mulheres sofrem ainda uma certa discriminação. Mas nós temos umas tendências, digamos assim, que pode melhorar isso até. Essa questão da sensibilidade da mulher ajuda muito. Essa questão da tecnologia também, da TI, que a mulher antes também não entrava muito, hoje ela está se especializando mais, Eu trago, assim, alguns mercados que a mulher pode olhar hoje. Por exemplo, o mercado da sustentabilidade é muito voltado para o olhar feminino.
o mercado da ESG, onde eu vou estar com práticas de sustentabilidade, olhando para o social para ter essa equidade. Nós estamos falando também em ambientes onde a humanização das relações são necessárias. Aí o olhar da mulher, ela tem essa abertura para inserir as suas estratégias. E resolver problemas também, né? Porque gestão de crise, gente, é com a gente mesmo, né? Vamos combinar que a mulher consegue gerir crise em casa, na empresa, com os colegas. Então, quer dizer, eu acho que tem tudo a ver, né? Esse cargo, por exemplo, com a mulher. Essa é a gestão humanizada. E a gente fala que as relações interpessoais, pessoas e profissionais que não souberem lidar, né, com as suas relações, se não forem prósperos nas relações, eles não conseguem ou vão ter grandes problemas para prosperar na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E a mulher vem com isso. Tanto é que a maioria dos profissionais de RH são mulheres, por buscar esse contraponto. Tem algumas atividades que a gente pode falar, assim, como sustentabilidade, como alimentação saudável, como essas redes de mentoras e de mulheres, que inclusive nós estamos inseridas. Exatamente, na confraria, né, na Inspire-se confrarias. Mulher. Eu faço parte de 5 grupos de mulheres, onde a gente faz muitas trocas e muito apoio. E dali existe também aquela diversidade de cargos, de trabalhos e atividades diversas. Então, ali nós nos apoiamos. E aí eu percebo também que as mulheres no mercado, elas podem sim buscar o seu espaço desde que elas estejam preparadas. E, aliás, eu tenho visto muitos posts na rede social sobre que o 40 a mais, isso não só mulher, mas homens também, está tendo mais valorização no mercado, que há algum tempo não estava acontecendo. E vejo também que as mulheres, principalmente, comentam nesses posts assim, eu não sei da onde isso, porque eu tenho 45, tenho 50, estou aqui, não consigo sair desse emprego, não consigo nada. O que acontece? Nós percebemos que a mulher, ela precisa se preparar para essa liderança no mercado. Então, se eu tiver apenas um sonho e não tiver um plano, é bem provável que eu não chegue lá. Não adianta eu querer competir com os homens se eu não estiver preparada para isso. E nós temos grandes opções no mercado, sejam em institutos, falando numa inclusão social, sejam em fundações, Sebrae também, com premiações, com Della Summit, enfim, são muitas instituições que apoiam o desenvolvimento da mulher. Mas nós sempre falamos que se a gente tem um sonho e não tiver um plano, e não fizer esse plano acontecer, dificilmente a gente vai estar inserido nesse mercado. E os 40 a mais hoje estão sendo muito valorizados, Regina. Olha, eu fico bem feliz. Por quê, Regina? Porque nós falamos assim que temos bons profissionais no mercado, da geração Y, Z, enfim, mas que nem todos querem assumir cargos de liderança. Não tem essa pretensão. Então, os 40 a mais estão mais preparados, estão mais dispostos a assumir responsabilidade. Quando a gente fala em liderança, é isso, é assumir responsabilidade. Eu sempre falo isso, eu acho que, por exemplo, no ambiente de trabalho, cabe todas as gerações, né? O que não dá é para tu tirar completamente uma geração e deixar somente a nova. Porque hoje há uma troca, né, entre as gerações. Agora, se tu tirar realmente aquela geração que está entrando, que muitas vezes não tem experiência, fica perdida. Justamente, as ambições ou as expectativas dessas novas gerações são outras. E nós, enquanto lideranças, empresários, nós precisamos entender quais são essas expectativas que essas gerações têm em relação ao trabalho, que é bem diferente do que nós tínhamos, nossa geração X. É verdade, é verdade. Nós tínhamos assim, a ambição de ter um emprego, de ter ou uma empresa, mas tudo era muito no longo prazo. A gente olhava para aquilo como um crescimento, como adquirir bens, apartamentos, casas, carros, isso enfim. Tudo está bem mudado. Está bem mudado hoje. Bom, Silvana, quero te agradecer a presença aqui no estúdio. Feliz Dia da Mulher para nós, né? Para nós. E que tudo venha a ficar muito melhor ainda, mas a gente está conseguindo chegar lá. Obrigada, Regina, pela oportunidade. Imagina, e obrigada. Feliz Dia da Mulher para nós. Ótimo. Gente, vocês têm o hábito da gratidão? A ciência tem comprovado diversos benefícios para a nossa saúde. E esse é o tema da nova série do Limonada Zen, com o Adriano Sescani. Muita gente acha que o hábito da gratidão é cafona.
Se você faz parte desse grupo de pessoas, é hora de repensar isso, viu? A ciência já comprovou que o hábito de agradecer faz bem para a saúde emocional, física e melhora os nossos relacionamentos. Faz algum tempo que a gente ouve muito a palavra gratidão. As pessoas falam, né, o tempo inteiro. O que é gratidão? Olha, começaste muito bem, né? A gratidão tem um consenso popular, um consenso religioso e um consenso psicológico. Mas a gratidão é um estado energético, é uma energia, um reconhecimento das coisas boas da vida. Mas num nível muito alto, que passa quase a contemplação. Então, gratidão é um estado cognitivo que a gente pode alcançar para poder gerar todo um bem-estar no nosso físico e no nosso mental. Então, realmente, esse hábito, ele é importante para a nossa saúde mental? Ele é fundamental, porque a gratidão nos liberta do passado e do futuro, da depressão e da ansiedade, né? Porque ele faz a gente estar no aqui e no agora. E esse é um grande problema, né? Isso é interessante, né, André? Porque a gente vive num país que tem altos índices de ansiedade e de depressão. Nós somos campeão no mundo, a OMS mostrou isso, né? 61% de depressão, 59% de ansiedade. Daí, o que isso tem a ver com gratidão? Tem tudo a ver. Porque se nós somos um país com maior índice de depressão, quer dizer, pessoas ligadas ao passado, sofrendo pelo passado, ou pessoas com ansiedade, quer dizer, medo do futuro, não tem gratidão? O que é um contrassenso, né? Porque se nós somos um país também considerado religioso, temos o maior número de católicos no mundo, nós deveríamos acreditar mais nas coisas, ter mais paz pelas coisas que nos acontecem. Mas isso, pelo jeito, é só teórico, porque na prática o brasileiro não tem gratidão. E tu sabe que eu percebo, quando a gente começou a nossa conversa, que as pessoas falam muito gratidão. Só que chega a ser da boca para fora, a impressão que eu tenho. E aí até vem aquela história do cafona, do brega, né? Do gratiluz, do gratiluz, que é meio deboche, né? É deboche hoje em dia. Mas a ciência prova realmente que a gratidão, que o hábito, ele é importante. Um estudo da Universidade de Indiana mostrou que pessoas que escrevem o diário da gratidão apresentaram momentos mais felizes e reduziram sintomas de depressão. O hábito da gratidão aumenta a nossa resiliência emocional? Ela aumenta várias questões, né? Porque a gratidão está ligada com o otimismo, mas o otimismo positivo, não o otimismo tóxico. Está ligado com a autoconfiança, está ligada com a resiliência e está ligada com a esperança. São todas capacidades que a psicologia positiva estuda, né? Então, para a gente chegar até a gratidão, a gente tem que ter esse olhar de autoconfiança, de confiança na gente para o futuro e para o presente. Tem que estar sintonizado, ter esperança que as coisas nos aconteçam da melhor forma possível, encontrar esses caminhos para que as coisas aconteçam. O otimismo na forma da gente olhar para o futuro e saber que tudo vai se resolver, aí por isso a autoconfiança e o otimismo positivo. E a resiliência, que apesar de eu estar vivendo um momento difícil, eu vou conseguir aprender e crescer e ser grato por isso. A gratidão tem a ver com espiritualidade, com energia, com algo maior? Tem sim, né? Para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam. Porque a vibração, né, num trabalho do Hawkins, a espiritualidade fala que a vibração do corpo faz com que a gente tenha dopamina, serotonina e também um estado geral de saúde física e mental. Quanto maior essa vibração, e aí o Hawkins estudou a vibração energética das emoções, melhora o nosso estado de saúde. E a gratidão é um dos maiores níveis de energia e de vibração energética positiva que a gente possa alcançar. Não é só ser grato às conquistas materiais. Não. Que muita gente fica grata, comprei um carro zero, troquei de casa, gratidão. Não é só sobre isso. Não. É sobre estar evoluindo enquanto pessoa. E isso é bem legal, porque no início as pessoas acharam que gratidão era ter as coisas. Eu sou grato por ter dinheiro, por ter isso, por ter aquilo. A palavra ter, né? Mas a gratidão não é sobre a materialidade, é sobre o reconhecimento da história da vida, para aquilo que eu tenho e sou. E isso é diferente, porque antigamente as pessoas diziam, eu sou grato
porque tu me fez uma coisa bacana. Então eu sou obrigada a te devolver. Então não era gratidão, era dívida. Dívida emocional. Quando é gratidão de verdade, a pessoa fez completamente de graça. Olha, gratidão. Sem esperar nada. Sem esperar nada. Eu fiz porque quis fazer. Não esperava reconhecimento, não esperava ajuda, nem pagamento. Mas as pessoas hoje na sociedade já estão presas à primeira ideia de gratidão, que é dívida emocional. Já que tu me fez uma coisa boa, eu sou obrigada a te pagar. Mas isso não é verdade, não é? No próximo episódio, a ciência comprova os benefícios da gratidão na nossa saúde física. Lugar lindo, né? O nosso muito obrigada aí ao Café da Catedral por nos receber tão bem e, claro, também a Arruaça Filmes por mais este lindo trabalho. Converso agora com ele, o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que vocês já sabem que é colunista aqui do Band Mulher, traz os assuntos do coração e traz também mitos e verdades, né? Porque a gente continua ouvindo muita coisa, muita gente acha uma coisa que não tem nenhum fundamento, né, sim, Gilberto? Uhum. Então hoje são duas questões. A primeira delas é: ai, cuidado, porque todo mundo vai se identificar que todo mundo faz isso. Tomar café, quer dizer, o café faz mal para o coração? Essa é uma dúvida muito frequente, mas inicialmente eu queria te cumprimentar e a todas as mulheres que estão nos assistindo pelo dia de hoje. Uma data muito importante, né? E espero que elas comemorem. Os pacientes também, exatamente, mulheres, comemorem, né, bastante essa data, que é uma data super importante. Na realidade, como tudo, né, em medicina, é uma questão de equilíbrio. Tá? Não é o excesso. Exatamente. Então, assim, tem estudos recentes, populacionais, né? E a gente, como eu já comentei em algumas vezes anteriores, a gente tem que ter cuidado com os estudos populacionais, porque são estudos em que a gente olha para trás, analisa uma população, faz um questionário e depois vê na evolução se quem tinha esse hábito teve mais problemas cardiovasculares do que teve aquele outro hábito. Então não é um estudo controlado. Consequentemente, a gente tem que ter um pouco de bom senso na hora de interpretar esses resultados. Mas o que tem desses estudos epidemiológicos... Números, então, por exemplo, quantos cafezinhos eu posso tomar? Exato, não eu que essa eu não é gosto, a pergunta. Tá? Então, existem estudos de 2, 3 anos atrás sugerindo que de 2 a 3 xícaras de café por dia reduziriam o risco de problemas cardiovasculares, de hipertensão, diabetes, etc. Tá? Então, existiria, como tem com álcool, por exemplo, uma curva J, ou seja, em doses pequenas é benéfico, em doses maiores começa a trazer malefícios. Tá? Já tem um outro estudo recente também, mais recente, mostrando que uma xícara de café matinal talvez fosse o mais saudável. Tá? E a explicação de por que de manhã é que o café de manhã, que é um estimulante, ele entraria junto com o nosso ritmo circadiano, que a gente está mais ativado de manhã e ao longo do dia os hormônios vão se modulando e reduzindo. Então, essa é a hipótese para explicar, tá? Então, assim, é uma xícara de manhã, são 2 ou 3 durante o dia, bom senso, né? Depende. Eu acho que até 2, 3 xícaras no máximo por dia, ok. Xícara de cafezinho, né? Pequeno, exatamente, né? Aqui existe evidência de provavelmente um benefício a longo prazo. Mais do que isso, aí não, porque aí a gente vai aumentar o risco de aceleração da frequência cardíaca, eventualmente de surgimento de alguma arritmia e elevação da pressão arterial, então, porque é um estimulante. Sim. Vamos para o segundo tópico. Quem tem colesterol alto sempre terá problemas de coração? Medicina é difícil dizer sempre e dizer nunca, né? O que a gente sabe, está bem consolidado, é que o colesterol, especialmente o colesterol chamado ruim, que é o LDL colesterol, é um preditor independente de risco cardiovascular. Tá? Então existem evidências desde estudos experimentais até estudos epidemiológicos, como eu comentei em relação ao café, e também estudos controlados em que se trata ou não se trata os níveis de colesterol em diferentes pacientes. Então existe essa confirmação de que acima de determinados níveis, certo? Especialmente do LDL colesterol, existe um risco aumentado de desenvolver infarto e acidente vascular cerebral. Então, essa associação ou essa relação de causa e efeito
é inquestionável do ponto de vista científico. Muito embora, infelizmente, nos dias de hoje, com a internet, eventualmente as pessoas podem ver alguém dizendo que isso é bobagem, que não tem que tratar colesterol, e, lamentavelmente, até alguns médicos dizendo isso. Mas isso aí é que nem a gente querer dizer hoje em dia que a Terra é quadrada. Isso não tem um mínimo cabimento. Existem evidências sólidas, robustas, de que o colesterol aumentado vai aumentar o risco cardiovascular. Se é uma garantia de que a pessoa vai ter infarto? Não, não é uma garantia que a pessoa vai ter infarto, tá? Mas o risco aumenta consideravelmente. Por isso que não é só a análise isolada do colesterol, mas é a análise do colesterol, das frações do colesterol, especialmente o colesterol protetor, que é o HDL, e o colesterol aterogênico, que é o LDL, além de história na família, em que a gente vai investigar se a pessoa tem alguma coisa genética que favorece esses eventos, e outros fatores de risco, fumo, pressão alta, obesidade, sedentarismo, etc. Exatamente. Tá com dúvida, pergunta para o seu médico, gente. Não fica aí achando isso ou aquilo. Obrigada, viu, doutor Gilberto? Eu que agradeço. Até sábado que vem, claro, com outro tema. Gente, e aquela salinha aí da sua casa, né? Ou a sacada que você fechou, precisa daquele móvel bonitinho, aconchegante, para receber as pessoas para tomar um cafezinho, mas é um só, tá? Ou chimarrão, enfim. Você consegue esse móvel na Lemertz e com precinho, ó, bem legal. Agora a gente vai para aquele breve intervalo comercial com oferecimento de massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e direto para o mundo das massas Romena, esse quadro delicioso aqui do programa, onde nós falamos sobre sabor, tradição, inovação, história. Hoje temos um convidado para lá de especial, que é apresentador, influenciador digital, meu ex-colega, meu amigo, que vem dando uma nova cara para uma marca muito tradicional de quase 40 anos. Com vocês, ele, Ico Thomas! Tudo bem, pessoal? Como estão? Espero encontrar vocês bem, felizes. Querido, que saudade tua, né? A gente não se conversava assim há tanto tempo. Agora, vamos falar de Romena, porque é por isso que tu tá aqui hoje. Tu já é um parceiro bem antigo das massas Romena. A gente tem acompanhado teu trabalho nas redes sociais e a gente vê que tu dá essa leveza e essa modernidade para uma marca que é tradicional, né? De quase 40 anos. Quer dizer, como é que é o teu critério para trabalhar isso? É muito tranquilo trabalhar com quem a gente gosta e confia. Eu sou muito ligado na cozinha. Eu até fiz um curso, além de jornalista, me formei em gastronomia. Chefe de cozinha, sim. Então eu gosto muito, sempre gostei muito de cozinhar e sempre usei produtos da Romena. E aí, ó, pode tossir, né? Pode, claro que sim. Aí um dia conversei com o Rafael, que faz ali o marketing, que é da agência Vovô, sim. Isso, um querido, ele, a esposa. E o Rafael me chamou para fazer algumas coisas com a Romena. Conversei com ele, conversei com o André, que é um dos proprietários. Exato. Né? E foi tudo assim muito orgânico. Vitória, a que é do Vitória, marketing. queridona. Sim. Então toda a família é muito interessante, porque a história da Romena é muito legal. Começou lá atrás com o pai deles, né, batalhando, vindo de São Paulo, aí construíram essa marca, né, que tem 40 anos hoje. Então eu entrei, né, voltando à pergunta, de uma forma muito natural, porque eu uso, gosto, então faço realmente como se estivesse na cozinha da minha casa. Alguns eu gravo lá. Mas é bacana isso de tu trazer essa modernidade e eles, com a tradição que tem, aceitarem isso, né? Sim, essa troca é muito legal. E tu falaste que, eu sei que tu é chefe de cozinha, porque já várias vezes já vi que tu estava fazendo jantares, enfim. Tu tem alguma receita que tu gosta muito com alguma das massas Romena, não? Eu gosto de tudo, na realidade. Quando eu falo eu gosto de tudo, é real, eu gosto de tudo mesmo. O pastel, nem se fala. Eu também. Mas a lasanha bolonhesa é algo que
inacreditável. É impecável. Massa assim. folhada também eu uso bastante, mas se pedir agora para fazer um prato, eu vou fazer uma bela lasanha. Com o quê? Com a massa bolonhesa. Tá, né? mas é bolonhesa. Ah, tá, carne, enfim. Carne moída, que eu gosto muito. Aí pode colocar um molho branco e também um molho vermelho, misturar os dois. Eu gosto também dessa Fica mistura. legal isso. E aquela massa romena ali, fresquinha sempre, né? Agora, e outra coisa, como é que tem sido a resposta do público a isso? Porque tu realmente faz aquela coisa muito interativa ali, gosto né, nas bastante. redes sociais. Sempre foi. Tu sempre foi interativa até na TV, né? E aí, como é que tem sido a reação do público para isso? Tu sabe que eu fico bastante emocionado com isso, porque as pessoas, meus amigos também, tá? Eles compram massas romena e tiram fotos que estão fazendo. E pessoas que eu também não conheço, isso é muito legal também, que eu nunca vi, compram massas romena e enviam para mim pelo Instagram, pelo direct ali, que estão fazendo pastel, que estão fazendo lasanha, que estão fazendo uma receita que eu fiz. Isso chama credibilidade. Eu né? acho tão legal isso. Eu já fiquei amigos, né? Já comecei a seguir pessoas pela massa romena. Porque a pessoa me manda uma foto, conta como é que ficou, que comprou porque viu o meu vídeo. Aí eu já fico amigo dessa pessoa, né? E outra coisa, bastidores, tem alguma curiosidade de vídeo? Porque eu sei que tu, olha, tu movimenta, né? Eu gosto de fazer. Tu chega nos lugares, tu movimenta. E aí, tem alguma historinha, alguma coisa de bastidores lá? Uma história interessante que para quem faz conteúdo de gastronomia, chega a ser divertido até. Tu come tudo frio, né? Tudo frio, é óbvio, porque a pessoa fica tirando foto ali, Claro. coisa e tal, né? E faz uma fotinho, aí não ficou boa aquela foto, tu faz outra, aí tu faz uma foto provando. E aí a minha namorada, a Márcia, ela já tá acostumada. Ela no início ela dizia, mas vai esfriar, eu digo, é assim. É assim que é. E agora... E o pior é que fica bom mesmo frio, né? Fica bom mesmo frio. Cara, mesmo isso é frio. difícil pra caramba. Porque depois que tá ali, a maioria das coisas, depois que eu faço, eu já vou comendo, assim, então. Agora, é isso, né? O Ico, na verdade, está cada vez mais aproximando o público, aproximando, né, as massas romena do grande público e das redes sociais. Isso é muito bacana. Quero te agradecer, né, a presença aqui. Eu que agradeço, bom te ver, hein? Volte sempre, tu sabe que a porta é sempre aberta. Muito obrigado, muito obrigado. Tá bom? Certo. E obrigada, cara, as massas romena. E vamos seguir, né, quem não segue ainda as massas romena, para poder ver esses vídeos muito legais que o Ico Thomas faz. Obrigada, viu? Tudo de bom, pessoal. Até mais. Gente, e agora a gente tem a doutora Virgínia Lobato Flores, que esclarece hoje juridicamente as denúncias da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Regina. Bom dia para o pessoal de casa também. Não se fala em outra coisa no meio jurídico e nas mídias sociais que não seja sobre a denúncia realizada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A denúncia está fundamentada em 3 crimes: associação criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático. Essas penas somadas dariam mais de 28 anos de prisão ao ex-presidente. Bom, eu não estou aqui para falar se é culpado, se não é, mas tentar explicar para o pessoal de casa um pouquinho desse procedimento, né, que assim como Jair Bolsonaro e os demais denunciados irão enfrentar. Então, o primeiro passo que a gente tem é essa denúncia realizada pela PGR. Ela é o primeiro passo de um longo processo judicial que inicia a partir de agora. Os denunciados deverão ser, então, citados, né, da existência dessa denúncia para apresentarem defesas e suas impugnações. Após o prazo retorna para que a PGR possa se manifestar novamente. Depois a denúncia ela retorna ao STF e o Moraes, né, o ministro responsável, avaliará se a acusação e os argumentos de defesa têm sentido, têm fundamento, né? E se o caso estiver apto para julgamento, o ministro liberará a denúncia para análise da primeira turma do STF, que julgará o caso e decidirá se os denunciados são ou não réus. E aqui é importante entender, não significa que são ou não culpados, porque é somente a partir deste momento é que se inicia a fase de instrução do processo. O que quer dizer a fase de instrução? É a fase de coletar as provas. É ali que eu tenho os depoimentos das partes, a oitiva das testemunhas, as perícias técnicas, provas documentais, uma série de documentos que vão aí, né, jogar para o lado
tanto da denúncia, né, da PGR, quanto dos denunciados. Então, não se pode falar de forma alguma que o ex-presidente, assim como os demais denunciados, são réus no processo, porque não se chegou ainda a essa fase processual. Sem dúvida, teremos muitos capítulos dessa longa novela e eu sempre trarei as informações para vocês aí de casa do nosso mundo jurídico aqui no Banho de Mulher com a Regina Lima. Até o próximo programa. Obrigada, Virgínia, querida. Bom, e agora a gente tem o Espaço Estilo Simoneto. Hoje com ela, Aline Dick, né? Que pelo menos uma vez por mês nos presenteia aqui com essa visita, né, no Banho de Mulher. Bom, hoje vamos falar de iluminação. Não que a gente até já não tenha falado, né, Aline, de certa forma. Tem como. Porque a iluminação está presente sempre, né? Em tudo que é coisa. Mas assim, para começar esse papo, então, se a gente vê um ambiente claro, por exemplo, a gente pode dizer que ele está bem iluminado? Olha, não necessariamente, né? Porque uma iluminação específica é muito importante. Eventualmente, tu tem um ponto central, mas tu está numa área de preparo de alimentos, por exemplo, está na pia e o ponto central está atrás. Vai fazer sombra, o nosso corpo vai fazer sombra, então vai conseguir enxergar tão bem o alimento. Assim, a mesma coisa para estudos. Então, para algumas atividades específicas, essa luz geral, que parece muito boa, não necessariamente ela é suficiente. E, na verdade, assim, ó, antigamente a gente via muito aquelas, eu não sei se é sanca o nome, né, que tinha, que é tipo de gesso e tal, que tinha aquela luz meio que indeterminada, assim, digamos, né, indefinida, indireta. Isso ainda funciona? Quer dizer, as pessoas gostam disso? Isso, na verdade, serve para quê? Só para decorar? As pessoas gostam bastante justamente porque a luz indireta ela é muito agradável. E aí tu pode não ter um monte de pontos, né? Porque realmente um ambiente com muitos pontos de iluminação, ele fica cansativo, fica exagerado, né? Bom, a gente está vendo algumas fotos aí, né? Exatamente, ali tem as sancas, ó. Então, nessas fotos a gente pode ver diversas alternativas de iluminação, né? Tem pendentes, tem as sancas, tem luminárias de destaque, né? Então, olha, ali a gente vê a bancada iluminada. Da cozinha, exatamente, também uma iluminação para o revestimento, para dar um destaque. Então, tem diversas estratégias. Para a cozinha mesmo, para baixo dos balcões, tem aquelas luzinhas LED, né? Tem. E isso funciona bem ou não? Só na verdade, decorativas, né? Só decorativas. Para iluminar, não? Não, para iluminar, não. É só para um efeito de luz mesmo. E dependendo de como elas estiverem, como a pessoa vai fazer a manutenção, pode só iluminar a sujeira, né? O Adriano, o diretor, está dizendo, mas fica lindo, eu tenho. Fica lindo, fica lindo. Lindo fica, mas é isso. Realmente não para iluminação direta. Exatamente. A gente tem que pensar em todas as funções da iluminação, né? A iluminação geral, a iluminação para decoração, a iluminação para as atividades específicas. Então, são vários pontos que precisam ser contemplados num projeto de iluminação. E é muito difícil mesmo quando a gente entra numa casa, vai se mudar, enfim, a gente saber quais são os melhores pontos para iluminar. Sim, sim. Né? Então, por isso, o arquiteto sempre é a melhor saída. Então, né? Num projeto a gente acaba pensando, a gente conversa muito com o cliente, entende de que forma ele usa o imóvel para pensar em quais as cenas que a gente chama, né? De que forma ele vai, quando vai ter uma luz mais geral, quando ele precisa de uma luz mais de relaxamento. Então a gente pensa em diversas estratégias, também pensa nos pontos de decoração. Aqui vai ter um quadro, eu vou deixar uma iluminação para isso, um papel de parede, vai ter decoração no móvel, então... E agora, aproveitando, falando do claro, né? Mas vamos falar também do descanso, da hora do descanso, né? Como é que a gente pode iluminar a nosso favor, né? Sim. Eu gosto, acho que o grande aliado mais simples de resolver as nossas questões para os momentos de relaxamento são os abajures, luminárias de piso. Não tem luz mais agradável para quando a gente quer uma luzinha baixa, ou para assistir TV, ou para relaxar antes de dormir, ou mesmo uma conversa mais intimista com os amigos, né? Então, abajures, luminárias de piso, e eu gosto bastante, também trouxe ali nas imagens, a luz no cortineiro, que daí ele dá um banho de luz na cortina, ele fica bem, uma luz bem elegante, bem amena também, gostosa, fica bem interessante. Bom, mas o mais importante também é que a gente aprenda a valorizar o ambiente, correto? Com a iluminação. Isso, exatamente. Então,
como eu estava falando, quando a gente planeja um imóvel, a gente pensa em toda a decoração, os pontos que vai querer iluminar, a gente pode colocar a iluminação embutida nos móveis também, tem diversas alternativas. Eventualmente vai ter algumas plantas, a gente pode colocar também espetos, que é uma luminária que tem um espetinho. Isso, eu acho muito bonitinho. Então fica bonito e também fica uma luz agradável, porque é uma luz indireta. Sim. E a gente não pode deixar de lembrar que 3.000, pelo menos, né? A gente tem que ter a luz amarela, que é a luz que vai... Até o Dr. Gilberto falou, né? Sobre o ciclo circadiano, a relação com o nosso dormir. Exato. Tá diretamente... O 3.000, a luz mais amarela, ela está diretamente relacionada com a luz do sol, com a mudança dela durante o dia. E essa luz artificial, ela precisa ter uma relação para não afetar o nosso dormir. Tá bem, olha que aula, hein? Porque a gente nunca sabe como procurar mesmo. Obrigada, viu, Aline? Eu que agradeço. Volte sempre. Bom, e hoje a doutora Luiziane Tomazoni vai fazer um alerta sobre os sinais que precisamos cuidar nos nossos dentes e na boca. 3 sinais de que tem algo de errado acontecendo na sua boca e você precisa investigar. Primeiro deles, fio dental desfiando. Sempre que você perceber que ao passar o fio dental entre os dentes, o fio dental desfia, ou rasga, ou quebra, tem alguma coisa de errado. E o que pode ser? Pode ser uma cárie, ou pode ser um dente, um dos dois onde o fio dental entrou, que está quebrado, está trincado, está com alguma lasca ali. E isso precisa ser investigado. Porque no caso de ser uma cárie, mesmo que você não sinta absolutamente nada, você precisa resolver. Porque essa cárie, ela vai aumentando e o buraco pode ser bem pequenininho e pode se tornar uma cratera. E no caso de não ter cárie, mesmo assim, se o dente está desfiando ou rasgando, é porque as paredes de um dos dois dentes ou de ambos está alterada e precisa ser resolvido, porque senão vai dar uma infiltração e daqui a pouco essa fratura que é apenas uma fratura, pode se tornar uma cárie. Segundo, sangramento. Sempre que a sua gengiva sangrar é porque tem algum problema. E normalmente esse sangramento, ele começa a aparecer quando a gente passa o fio dental. E aí, de um sangramento simples na gengiva, que é fácil de ser resolvido, você vem ao consultório, a gente faz uma limpeza, às vezes a gengiva está inflamada e precisa simplesmente de uma profilaxia, mas às vezes também essa gengiva pode estar com alguma alteração na restauração ao redor. Por exemplo, uma restauração muito antiga, que está com as bordas ásperas, ela faz com que a gengiva fique sangrando o tempo inteiro. Então, é importante ver, ou que seja por uma limpeza, ou que seja por restabelecer uma anatomia, ou trocar esse material dessa restauração. É importante investigar, porque este sangramento, ele vai progredir para uma periodontite, que aí o problema é bem pior. Você vai precisar de tratamentos mais severos. E se você não fizer nada, o que vai acontecer? Você vai perder o seu dente. Então, é bom ir atrás e resolver enquanto o problema é fácil de ser resolvido. Terceiro sinal, sensibilidade no dente. Muitas vezes você toma algo gelado e dá um arrepio ou um choque. Ou às vezes você come um doce, tá lá comendo um pedacinho de chocolate, nossa, dá um arrepio assim que cheguei até a ponta do pé, até a ponta da cabeça. Quando isso acontece, podem estar acontecendo duas coisas. No arrepio somente com algo gelado, você pode ter apenas uma sensibilidade no dente que tem relação com um desgaste na cervical do seu dente. O que é cervical? É aquela região do dente que fica muito próxima à gengiva. E o que acontece? Os pacientes que apertam os dentes, que fazem bruxismo, eles têm um desgaste maior nessa região por causa da mobilidade do dente. E aí, essa gengiva sobe, expõe a raiz do dente e ali começa a existir um desgaste. E esse desgaste precisa ser protegido. Se você não fizer nada, ele vai aumentar cada vez mais. E paralelo a isso, você precisa ver a questão do bruxismo, fazer uma proteção para que você não continue fazendo bruxismo. Porque se você só proteger essa lesão
e não for na causa, que é o bruxismo, a lesão vai continuar progredindo. Uma outra questão da sensibilidade é uma sensibilidade por cárie. Então é aquela que você comeu o chocolate, deu uma dor horrível, às vezes a dor até fica um pouquinho, uns segundos doendo, e isso é uma cárie. E você precisa vir aqui para a gente resolver. Porque uma cárie, quando ela está no início, ela é muito fácil de ser resolvida. Às vezes não precisa nem anestesiar, porque é muito pequenininha. Mas se você deixar essa cárie aumentar, ela de um buraquinho, ela vai se tornar numa cavidade enorme. E aí, muitas vezes, pode levar a um tratamento de canal. Então, assim, independente da sensibilidade que tu tenha, seja com água fria ou seja com doce, você precisa vir investigar para que a gente diagnostique o que está acontecendo e resolva. E muitas vezes apenas numa sessão a gente resolve, você já sai daqui com o seu dente, com o seu problema solucionado e com o seu dente perfeito, podendo tomar seus líquidos gelados, podendo comer seu chocolatinho de vez em quando sem nenhum problema. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Com certeza, Lu. Obrigada, viu? E a atriz e embaixadora da CG Home Care, a Luísa Tomé, quer te apresentar agora a mais tradicional empresa de atenção domiciliar do Brasil. Fala aí, Luísa! Vamos falar de saúde em casa? Eu sou a atriz Luísa Tomé, embaixadora da ACG Home Care, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, sendo uma das pioneiras no Brasil em atenção domiciliar à saúde. Se você busca técnico de enfermagem, cuidador de pessoas, fisioterapeuta, entre outros profissionais de saúde, seja para atender seu familiar em casa ou mesmo a você, fale agora com a gente. Nossa equipe irá atender você com toda a tradição e qualidade que somente a ACG Home Care possui. ACG Home Care, 25 anos. Obrigada, Luísa e a ACG Home Care. A gente vai para mais um breve intervalo comercial com oferecimento de massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630, em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Bom, e no Dia Internacional da Mulher a gente não poderia deixar de falar, é claro, da autoestima, né? Coisa boa, a gente se sentir bem vestida, bonita. Claro que quem vem aqui para falar sobre isso é ela, né? Márcia Gross, seja bem-vinda de novo. Oi, aqui Regina, tudo bem contigo? Banho Mulher, tudo bem? Feliz Dia da Mulher, tudo bem pra comigo? Nós. Sim, espero que contigo também. Sim. Feliz Dia da Mulher para ti e para todas as mulheres que nos assistem, né? E para as mulheres todas essas que eu falo que prezam a autoestima, cuidado com a saúde, cuidado com tudo, né? Se cuidam. Bom, hoje nós vamos falar de comprimentos e cortes, na verdade, da próxima estação. É isso aí, Regina. Eu vim trazer uma dica muito legal para nós mulheres 40 mais, porque chega uma hora que a gente meio perde a identidade ali, né? Nessa troca de estação, assim, que já tá saindo o calorzinho, entrando essa meia estação. Não sabe, de repente, quais peças a gente ainda pode usar daquela estação para outra, né? Exatamente. Então, eu trouxe umas dicas muito legais, que são as bermudinhas na linha do joelho. Tu tá, por exemplo, que eu tô usando, assim, até olha, pra, a gente tá vendo incentivar. aí, ó. Ali, né, um tecido no animal print, que é atemporal, nunca cai de moda. Os tecidos planos em couro, né? Sempre usando assim a perna mais larguinha para disfarçar os tons, né? Que vão estar super em alta nessa estação, que são os tons de marrons, laranjas, os amarelos queimados. Então a moda tá aí para a gente explorar, se jovializar e com toda essa diversidade aí que nós temos, porque né? eu ia te dizer que a bermuda, na verdade, ela te traz um pouco mais de jovialidade e ela também pode ser usada de uma forma mais formal, igual, com um blazerzinho, né? Exatamente. Ela pode, deve, foi no verão. Exatamente. E vai ser no inverno e no outono também. Exatamente. Assim como eu vesti, no caso, a bermudinha na linha dos joelhos, eu tô usando aqui um composê todo em linho, né? Todo floral nas cores de tendência. Então, hoje, assim, para prestigiar as mulheres maravilhosas, eu coloquei um salto para ficar mais elegante, para ficar, assim, mais apresentável, então. Mas eu posso sair daqui e colocar um tênisinho e simplesmente usar... uma sandalinha baixinha também. A mesma bermudinha que eu usei
usei num evento mais social, né? As médicas de plantão aí, né? As profissionais liberais aí. Então, assim, uma super dica, as advogadas, né? Não podem sair dessa coisa da calça, do vestido longo. Elas podem sim usar a bermudinha mais comprida até o joelho ali, mais né? larguinha, que vai dar assim um ar de movimento e vai dar esse toque todo mais jovial assim para a rotina do dia a dia. Agora, nós falamos do blazer, né? Mas assim, por exemplo, a gente pode usar camisa, pode usar o famoso coletinho, aquele que está tão em moda agora. Tu sabe que todo ano, assim, dita-se a moda, né? Mas no fundo também a gente tem que ver o que nos cabe a usar essa moda a ser ditada. Então, é muita opção que é lançada no mercado, Regina. Às vezes não dá pra gente. Às vezes o tom de pele, a altura, às vezes o biotipo. Então a gente vai ali meio pesquisando e meio adaptando conforme o nosso corpo, pele, cabelo e a rotina mesmo que a gente vai ter, né? E a gente vai criando a nossa própria moda, que isso é muito interessante. Até uma dica muito legal para as mulheres ali 40 mais, é não ficarem limitadas à moda ditada, né? Mas buscar as opções, até como busca de identidade. Ser criativa também. Exatamente. E outra, usar pensar realmente fora da caixinha, né, Regina? E usar realmente também, muitas peças a gente às vezes acha, não, mas essa aqui é uma peça de verão ou de primavera. Por exemplo, a bermuda pode ser usada com meia. O ano inteiro, com meia, exatamente. Até tu viu ali nas fotos ilustrativas, eu achei bem interessante. Eu trouxe a bermudinha com a bota, que a gente pensa, não, bota eu vou ter que usar com a calça, com o vestido longo. Gente, não, a bota sim, com a bermudinha, que dá esse toque mais jovem e super discreto para nós, mulheres 40 mais, Com Regina. certeza. Então, essa é a dica, sim, para a mulherada arrasar, abafar. Olha lá no sempre. seu armário, no seu closet, vai achando as peças aí que a Marcinha falou que são coringas e que a gente pode usar em qualquer estação. É isso aí, Regina. Obrigada, viu? Pela presença mais uma vez. Eu que agradeço sempre. Feliz Dia da Mulher mesmo, nós. sempre. E não só no dia 8, não só agora, mas sempre, o ano inteiro. Feliz Dia das Mulheres para nós, para todas as mulheres. Somos guerreiras, é Amém. isso mesmo. E falando em mulheres, né, vem aí outra mulher, que é terapeuta integrativa, a Josie Pacheco, e que hoje orienta como identificar e tratar a timidez. Bom dia! Hoje eu trago uma reflexão sobre como identificar e tratar a timidez. A timidez, pessoal, é uma emoção que pode causar desconforto, vergonha, nervosismo ou insegurança. Os sintomas da timidez podem ser físicos ou psicológicos. São sintomas físicos o choro, sudorese, tremores nas mãos, na voz, dor de barriga, batimentos cardíacos acelerados, respiração acelerada. Os sintomas psicológicos são medo de errar, de ser julgado, de ser rejeitado, medo de ser o centro das atenções, medo de interagir com pessoas desconhecidas, principalmente, e medo de se expor a dificuldades e expressar os seus sentimentos. A timidez pode se manifestar em situações sociais como evitar locais públicos ou com muita gente, evitar de fazer algumas coisas ou falar com pessoas, evitar situações em que pode ser o centro das atenções, dificuldade de se estabelecer e de estabelecer a comunicação com pessoas na sua volta. A timidez é uma emoção que afeta a forma como as pessoas se sentem e se comportam na companhia dos outros. Os chakras, pessoal, que estão desalinhados nesses casos são o chakra cardíaco, o plexo solar e o chakra laríngeo. Se necessário, procure um profissional capacitado para tratar a timidez. É importante saber diferenciar a timidez de inibição, vergonha, introspecção e fobia social. Busque ferramentas como cursos de autoconhecimento, cursos que levem você a interagir com outras pessoas de forma gradual. Pratique a meditação, exercícios físicos, esportes e danças. As terapias integrativas nos auxiliam na eliminação da timidez. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Josi. E agora, claro que a gente está com ela aqui, a doutora Stephanie Seulin, que hoje traz pra gente essa questão do contorno facial e que às vezes a gente nem se dá conta do quanto isso pode ser importante, né, Stephanie? Do quanto isso vai mudando também ao longo da nossa vida, né?
Exato. Muitas pacientes me procuram se queixando, às vezes, por exemplo, da papadinha, né, da região do submento. E, às vezes, nem tem gordura, não tem uma prega adiposa, não tem uma flacidez. O que falta é o mento. O contorno. Ou a linha mandibular que coloca tudo no lugar e dá projeção, e aí a papadinha fica no lugar. Ou as mulheres, às vezes, depois de uma certa idade, começam a ter o que a gente chama de jaw, que é aquele bulldoguinho. Eu acho péssimo esse termo, né? Mas é. Mas é o que É o falam, que se diz, assim, né? é o que se diz. Que é aquela perda do contorno e aquele acúmulo de pele aqui na região. E às vezes se incomodam e não sabem que dá sim para melhorar isso sem cirurgia. Né? Bom, nós temos fotos aqui, eu acho, né? Para que tu possa nos explicar melhor isso. Eu trouxe fotos de pacientes de várias idades. Então aqui é um jaw bem marcado numa paciente que tem bastante sinais de idade. Aqui uma paciente que tinha um rosto mais redondinho e gordinho. A gente fez a linha mandibular e o mento. E tu vê que a impressão que dá é que ela emagreceu e que afinou o rosto. Pra ver como isso muda a gente, né? Isso, e eu trouxe de diferentes idades justamente pra gente visualizar essa diferença. Aqui uma paciente super jovem, por exemplo, mas que o mento era um pouco retraída. Queixo ali mesmo. Então a gente fez o queixo, fez a linha mandibular um pouquinho também. Não é uma coisa que vá mudar a pessoa, transformar, deixar ela muito diferente, mas realça. Aqui os homens, às vezes, que tem o queixo um pouquinho mais retraído, como faz diferença projetar o mento e melhorar essa linha mandibular também. A gente fez nele o malar medial e o lateral aqui, então traz estrutura. Ali a papadinha, né? Aqui é outro caso onde o contorno facial melhorou a impressão da papada, porque ela é uma paciente magra. Não era prega de gordura. E realmente ficou parecendo mais nova também. E mais magra. Então, se tu observar, aqui, olha quem é. Sou idiota. Só que é a foto do pós-imediato, porque gente, não esse foi imediato, não depois fizemos, ele vai mudando. Agora está melhor ainda. Exatamente, mas vai já mudando, dá pra né, ver, e foi muito sutil, porque a Regina gosta de tudo muito natural, eu gosto então natural. foi super sutil, mas agora está ainda melhor, porque não tem o edema que tinha no dia, nem o curativo. Então a gente vê como dá pra fazer, e foi tranquilo no teu caso, foi, né? com certeza, muito não tranquilo. Não é nada assim, meu Deus, porque a gente também usou pouquinho, né? Mas a quantidade não muda. Porque e aliás, acho que tem que dizer o que a gente usou, né? A gente usou ácido hialurônico, exato, que é um preenchedor biocompatível, que não oferece rejeição, não oferece também aqueles riscos dos preenchedores que não são reversíveis. Então é um procedimento tranquilo, é um pouquinho desconfortável, mas muito leve, não tem dor, né? Não tem. Tu que é super sensível pra dor. Não, é sensível. Eu já fui assustando, já dizendo pra ela assustada, mas realmente não teve. E tu tem uma mão muito leve, né, também. Ai, eu faço a toxina botulínica com ela também, e é verdade, né? É a mão muito leve. Mas quer dizer, então essa questão dos contornos tem muitos procedimentos que se podem fazer. Sim, nós podemos tanto fazer o ultraformer, por exemplo, quando tem uma gordurinha, para diminuir a gordura do submento e melhorar o contorno. Nós podemos fazer ultraformer também na região lateral do rosto para fazer aquele efeito lifting. Nós podemos fazer os preenchimentos, tanto de mento quanto linha mandibular, quando a pessoa não tem essa região bem marcadinha. Então o laser também faz um efeito lifting e melhora o contorno, dependendo do caso. Então, cada caso deve ser avaliado, não existe receita de bolo para isso. A gente tem que olhar por que o contorno daquela paciente não está tão belo e marcado. Ver o porquê e tratar a causa. E a gente pode chamar isso de harmonização facial? Faz parte de uma harmonização facial. Eu tenho um pouco de cuidado com esse termo, porque ele ficou conhecido como uma mudança geral do rosto. E as pessoas têm medo da transformação. E resultados muito ruins. Então, eu falo que é uma estruturação, uma melhora dos terços da face, uma coisa para embelezamento também, porque muitas mulheres já são lindas. O que a gente faz é realçar o contorno e deixar elas ainda mais belas. E no Dia da Mulher, nada melhor do que falar de procedimentos que fazem diferença e que muitas vezes as mulheres se incomodam e não sabem que tem o tratamento. Não, e que trazem a felicidade para elas. Acham que é só cirúrgico, né? E é uma cirurgia bem ampla e bem agressiva. E que traz a felicidade, porque muita gente, muitas vezes, tem muito problema com isso, né? Quer resolver, quer mudar
e não sabe que pode ser uma coisa simples, que não é uma cirurgia. E a gente faz um consultório com calma, com segurança. Então é realmente muito tranquilo. É muito satisfatório o retorno que eu recebo das pacientes que fazem a estruturação do terço inferior, que a gente chama que é a melhora desse contorno, porque elas realmente ficam muito satisfeitas e acabam se gostando mais nas fotos, nos vídeos. Hoje em dia todo mundo tem alguma rede social. E uma coisa legal é a seguinte também, é que tu vai fazer uma avaliação, a gente está passando as fotos novamente, quer dizer, não é a pessoa que chega lá e diz assim, eu quero isso e quero aquilo. Não, tu vai fazer uma avaliação para ver se realmente a pessoa está precisando daquilo e se realmente aquilo vai ficar legal. A pessoa, na verdade, a minha pergunta sempre é o que está te incomodando? Porque aí, a partir do incômodo que ela tem com alguma coisa, eu vou avaliando e vou vendo e dando as opções que eu acho que vão trazer melhores resultados para ela. Então, às vezes é um incômodo, a pessoa fala, eu sinto que meu rosto está caído, que eu tô com um aspecto de cansado, que eu tô envelhecida, né? Enfim, porque eu atendo homens e mulheres. E aí eu vou oferecer, avaliando aquele rosto, a estrutura óssea, a estrutura muscular, os coxins de gordura, a qualidade da pele, a quantidade de flacidez. Então eu vou fazer essa avaliação e muitas vezes esse terço inferior é uma reclamação das pacientes, principalmente quando tem essa flacidez do jaw. E todo mundo que tem isso pode fazer, ou seja, chega lá e diz, eu quero fazer isso, pode fazer. Olha, tem algumas pacientes que têm algumas doenças autoimunes, reumatológicas, usam algumas medicações que aí não tem indicação. Claro, aí a avaliação vai dizer isso tudo a gente vai conversar em consulta, as medicações usadas, o histórico médico de cada paciente, então é uma coisa muito tranquila. É difícil ter uma contraindicação absoluta ao ácido hialurônico. Mas eu sempre converso antes para fazer com total segurança. Tá bem, então. Muito obrigada. E um feliz Dia da Mulher para nós e para todas. Pra todo mundo aí que está em casa, é verdade. Band de Mulher, então, desse sábado fica por aqui, né? Vocês já sabem. A gente volta sábado que vem, sempre, né? E o Band de Mulher tem um oferecimento de massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. Patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Vem aí o Band Entrevista com meu amigo Fabiano Brasil. Na segunda-feira também a gente está lá no Manhã Bandeirantes, tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau.